Senhor, gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Vocês estão legal? Eu comecei esse vídeo assim alto astral porque o assunto agora vai ser muito sério. Antes de mais nada, se você ainda não assistiu os últimos 2 vídeos, vai lá no meu canal e faz assim. Primeiro você se inscreve, ativa o sininho de notificação e aí você assiste os 2 vídeos. Nos 2 vídeos você curte, comenta e depois vem pra esse aqui, pro vídeo em que nós iremos falar da oração, a importância de apresentar aos nossos filhos o poder da oração. Você quer saber? Vamos comigo. O nosso texto base, São Mateus, no capítulo 19, no versículo 14, que diz: Então Jesus disse: Não proíbam que as crianças venham a mim, porque o reino dos céus pertencem àqueles que são como essas crianças. A importância de ensinarmos sobre Jesus e o poder da oração para as nossas crianças. Isso desde o berço, tá? Não que a criança com 6 meses de idade vai orar, mas a Bíblia diz que todo aquele que tem fôlego louva o nome do Senhor. Então as nossas crianças, desde tenra idade, elas precisam aprender a adorar a Deus, precisam aprender a orar e entender o poder da oração e o seu propósito. Você precisa ensiná-lo a orar. Primeiramente, você precisa aprender a orar. Para que você venha ensinar alguém a orar, você tem que aprender a orar. Pergunte para Deus, busque ensinamento, busque aí conhecimento para você aprender a orar e ensinar o seu filho a orar. Porque muitas das vezes a gente ensina aquilo que a gente faz, isso é fato. A gente ensina aquilo que a gente sabe fazer. Então, a gente acaba cometendo o mesmo erro de falar para a criança que ela vai ganhar, que Deus vai dar. E Deus, ele pode dar, mas não é da nossa maneira, não é do nosso jeito. A primeira coisa que você precisa dizer para sua criança é: o nosso Deus, filho, o nosso Deus, ele é tão grande, ele pode todas as coisas. Mas algo que eu preciso ressaltar a você é que Deus, ele não nos serve. Deus não é o nosso mordomo, Deus não é o nosso empregado, Deus, ele não se ajoelha diante de nós. Nós nos ajoelhamos diante dele, nós o servimos. Nós que temos que estar submissos à vontade de Deus. Ele está pedindo um patinete, uma bicicleta para Deus. Que é um patinete e uma bicicleta. E eu incentivei ele a orar para que Deus pudesse dar para ele. E até isso você precisa explicar para o seu filho. Imagina um Papai Noel chegando ali no portão com um patinete, uma bicicleta. Servir a Deus não é contos de fadas. Então a gente precisa desde cedo entender tudo, a vontade de Deus, para que nós não venhamos nos tornar adultos frustrados. Que a gente vê um bando de adulto frustrado por aí, é por quê? Porque desde criança vem sido ludibriado pelos pais. Era isso que eu imaginava quando eu era criança. Mas Deus, ele faz, mas tudo é no tempo dele. A gente vai crescendo com aquilo na nossa cabeça de que Deus, ele vai fazer no nosso tempo. Falei: filho, olha, se o Papai do Céu não deu condições para o papai e para a mamãe comprar ainda a sua bicicleta e o seu patinete, é porque ainda não é o tempo de você ter outras coisas que são mais importantes hoje do que o patinete e a bicicleta. Ah, mãe, entendi. E aí a criança, por mais que ela fique triste, ela não vai crescer ludibriada, ela não vai crescer iludida, achando que as coisas acontecem no tempo dela. Você precisa aprender a orar para você ensinar o seu filho a orar. É aprender a particularidade e o poder que a oração em sua essência tem. A oração, ela não pode ser um mantra, é uma repetição sem sentido. Ela precisa ser entoada com sentido, com sentimento, cheia do Espírito Santo. Você precisa falar para o seu filho como buscar o Espírito Santo. Não tenha vergonha de dizer para o seu filho: olha, filho, abre a sua boca, começa a glorificar, fala aleluia, glória a Deus. Peça para que ele busque a presença do Espírito Santo. As crianças sentem a presença do Espírito Santo. Quando eu tô orando e eu tô naquele manto aqui dentro de
casa e tal, uma oração, um movimento. Ele chega perto de mim e ele, mãe, você tá orando? Tô, vou orar. E aí eu já coloco a mão na cabeça dele, seja cheio do Espírito Santo, seja batizado com o Espírito Santo, seja cheio do fogo do Espírito Santo, que ele se mova dentro de você, que faça um reboliço espiritual, selado, filho, em nome de Jesus. Quando nós fazemos essa oração para os nossos filhos, nós estamos profetizando e deixando com que eles sintam o mover, porque a gente acha que nada está acontecendo com a criança. Mas acredite, querido, não é diferente. Não é diferente de que é com você. O Espírito Santo não vê faixa etária de idade, não. Ele não vê quem tem 0, quem tem 80. Ele visita a todos. Estavam todos reunidos na casa. Estavam todos reunidos na casa. A gente não sabe se tinha criança ali dentro. A gente não sabe se tinha mais mulheres ou mais homens. Mas todos que estavam ali foram cheios e revestidos de poder. Então a oração, ela tem poder de quebrar barreiras. Você precisa orar pelo seu filho. Capítulo 2, no versículo 19, diz assim: levanta-se no meio da noite e chorem. Gritem ao seu Deus. Derramem o seu coração como água diante do Senhor. Levantem a Ele as suas mãos e peçam que Ele salvem os seus filhos. Supliquem para que não morram de fome pelas ruas e esquinas da cidade. Essa fome é fome de Deus. Esse pelos cantos da cidade é a solidão de alma. Porque às vezes estamos rodeados de gente, mas estamos solitários de alma. Nossas crianças sentem a necessidade, elas sentem tudo que nós sentimos, elas sentem, mas elas não sabem se expressar, elas não sabem externar como externamos. Então nós precisamos ensiná-la a desabafar, nós precisamos ensiná-la a orar, a falar com Deus, a dizer que aquilo que nós, pai e mãe, não podemos resolver, Deus pode. Ensine aos seus filhos a importância da oração, a importância, o poder que há na oração, o poder que move dentro das nossas crianças e precisa ser aflorado. Elas são sedentas. Você acha que existe criança ruim? Elas aprenderam a ser ruins, aprenderam a se proteger dessa forma. Nós somos uma folha de sulfite, um A4, sem mácula, sem ressentimento. Aí eles vêm e aí eles começam a crescer e pegarem as suas próprias referências e começam a selecionar aquilo que eles querem aprender, porque está ali uma alternativa mais fácil, que é dormir sem orar, não precisar jejuar, não precisar ficar louvando, não precisar ficar ouvindo historinha bíblica porque é muito chato. Então existe uma forma diferente de viver. Opa, é esse caminho que eu quero seguir. Existe uma forma mais suave, mais legal, mais divertida de se viver. Até a minha juventude eu vou viver esse caminho. Se desde cedo nós pegarmos esta A4, ali, uma folhinha em branco, e começamos a desenvolver a vontade de buscar a palavra, de orar, a vontade de buscar ao Senhor, de ser cheio do Espírito Santo. Por mais que seja difícil pegar no tranco, porque as coisas espirituais, as coisas do invisível, nós não sabemos, mas é incrível o quanto é difícil. O Espírito Santo, ele vai trabalhando. Ele vai trabalhando no coração das nossas crianças. Querido, não perca mais tempo. A partir de hoje, ore com seu filho. Ainda
que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mago. Se tu está comigo, a tua vara te casal. A partir de hoje, fale de Deus pro teu filho. Olha, se você não assistiu o primeiro vídeo, vai lá. Evangelize o seu filho, convide-o a aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. A partir daí, comece a evangelizar o seu filho. Comece a colocá-lo numa rotina espiritual. Criança é muito apegada em rotina. Meu filho, ele acorda de manhã e ele abre a janela e ele fala: mãe, que dia lindo. Vamos agradecer a Deus? Porque desde muito cedinho a gente já pegou o hábito de sempre acordar e agradecer. A gente pegou o hábito de sempre quando for dormir orar por esse dia. Obrigado por esse papá, pelo mamá e toda a minha família. Guarda meu soninho e que eu venha sonhar com os anjinhos. Em nome de Jesus. Amém. Deus recebe. Importante é a vontade que ele tem de estar sempre agradecendo a Deus. Deixa o seu filho à vontade. Se ele quiser falar glória a Deus, aleluia, e se movimentar, não impeça. Deixa o Espírito Santo contagiá-lo. Mesmo que ele esteja fazendo aquilo, talvez até por imitação, dele ter visto alguém fazendo na igreja. Deixa fazer. Diferente de nós, eles não fazem isso para blasfemar contra o Espírito Santo. Eles fazem isso na inocência até porque acham legal. Deixa adorar. É alegria dentro do coração e o Espírito Santo vai tomá-lo de verdade. Eu sinto a presença de Deus e sinto, Ele quer usar, Ele quer tomar essa geração para fazer a diferença. As pessoas estão dizendo assim: as crianças não são como eram antigamente. As crianças estão rebeldes, as crianças estão diferentes. Não, presta atenção no que eu vou te dizer. Eu não quero te culpar diretamente, mas vou te culpar indiretamente. Vou dizer que você talvez seja o responsável dessa mudança. Porque as crianças não têm como mudar, elas aprenderam assim. Você tem referências de quando você era jovem. E se você não tem referências de que você orava, foi porque os seus pais negligenciaram esse momento. Eu não orava quando eu era criança. Ué, porque você não queria? Não, porque os seus pais não te apresentaram isso. Então não façam o mesmo. Apresente a oração, o poder da oração para os seus filhos. Gênesis no capítulo 4, no versículo 26 diz que Sete, quando teve seu filho Enos, a primeira coisa que ele fez foi orar. E ele apresentou aquela criança. O interessante que aconteceu na minha gestação foi isso. Eu sempre orei pelo meu filho em voz alta, colocava a mão na barriga. Então desde a gestação você pode começar a orar com o seu filho. É um adorador. É um adorador. E mesmo que ele não faça talvez algo surpreendente aos olhos humanos, eu consigo ver lá na frente, eu profetizo, você será uma bênção. Diga isso pro seu filho: aonde você colocar a planta do teu pé, este lugar será diferente. Profetiza. Profetiza na vida do seu filho. E ore pelos seus filhos, ensine-os a orar. E você vai ver coisas diferentes acontecer dentro da sua casa. Deus abençoe você poderosamente. Não deixe de se inscrever no canal. Curta, tá? Esse vídeo. Se você tá gostando da série, comenta aí, fala comigo, dá um feedback aí pra Joy, dá uma moralzinha aí pra mim, tá? Um beijo, Deus abençoe vocês e